Olá pessoal, esta apresentação é sobre a avaliação da qualidade de software de uma aplicação web para análise de dados biomédicos. Eu sou Elildes, aluno do BTI, Bacharelado em Tecnologia da Informação, da disciplina Qualidade de Software, com a professora Mariane. Primeiramente, irei fazer uma introdução. Em seguida, caso de uso de análise de expressão gênica. Na sequência, qualidade de software. Depois, análise de requisitos e comparação com trabalhos. Posteriormente, análise da qualidade de software e, por último, uma conclusão. Esta apresentação tem como fonte um artigo de 3 alunos do grupo de bioinformática da Fraunhofer, que é uma organização de pesquisa da Alemanha. Esta apresentação tem como objetivos destacar as práticas ou abordagens de qualidade de software que estão disponíveis neste artigo. Os dados evoluíram para se tornar um dos ativos mais importantes para qualquer empresa ou instituição nos últimos anos e constituem um dos principais fatores que impulsionam as inovações atuais. Nesta tecnologia, devemos primordialmente a tecnologia para a medicina, que ela nos proporcionou vários benefícios, como por exemplo, genomas e genéticas, a descoberta de várias drogas e remédios, análises preditivos, gerenciamento de dados, assistências virtuais, como a telemedicina, proporcionando consultas, consultorias e informações a todos os pacientes. E também não poderemos deixar de relacionar as análises por imagens, que são aqueles exames que detectam vários tipos de doenças. Como um caso de uso típico para um fluxo de trabalho de análise, abordarei a análise de expressão gênica, que é o processo no qual as instruções contidas no DNA são convertidas em produto funcional. As análises de expressão gênicas são importantes em áreas de desenvolvimento, como no desenvolvimento de drogas e medicamentos e pesquisa de tumores. O desafio de analisar volumes de dados, genoma e transcriptoma tornou-se cada vez mais importante nos últimos anos e abrange aspectos de análise exploratória de dados, estatísticos e aprendizado de máquina. Para permitir uma análise fácil dos dados, foi projetado e implementado um serviço web que abstrai os detalhes matemáticos e quaisquer tarefas de programação. A interface web foi implementada usando o framework R-Shine, que foi escolhido porque as bibliotecas R são amplamente utilizadas para análise de expressão gênica. Como eu já falei, também pode ser entendido como a decodificação do gene em proteínas. O objetivo principal do artigo foi apresentar uma avaliação da aplicação web em termos de qualidade de software, mas precisamente o foco foi em comparar a capacidade de manutenção de aplicativos Shine em termos de módulos e não modulares, ou seja, a aplicação ela foi feita uma comparação de modularizada e não modularizada. Nessa imagem, estamos visualizando uma célula que contém cromossomos, e nesse cromossomos tem o DNA, e esse DNA é constituído por gene. E o gene é a unidade fundamental da hereditariedade. Cada gene ele é formado por uma sequência específica e ordenada de ácidos nucleicos, que codifica um produto funcional. A sequência de nucleotídeos determina a informação biológica de um gene, ou seja, ele pode determinar a cor dos olhos de uma pessoa, a cores do cabelo, o tamanho da pessoa e todas aquelas características
do ser humano. Focamos no desenvolvimento de um serviço web para analisar dados de expressão gênica gerados com um chip de microarrays Alpha Matrix. Microarrays são uma coleção de genes ou DNAs dispostos em um chip de vidro ou silício. As moléculas de DNA são marcadas com um corante fluorescentes e formam a molécula alvo do experimento. Finalmente, a intensidade da fluorescência dos pontos individuais é medido usando lasers especiais. Uma imagem é gerada a partir da intensidade da fluorescência do ponto individual e armazenada para análise posterior. A imagem gerada é mantida no formato de arquivo de dados que contém as intensidades de pixels medidas como números inteiros sem sinal. A análise de dados para um experimento de expressão gênica geralmente é conduzida seguindo um fluxo de trabalho específico. Esse nosso fluxo de trabalho ele tem 5 etapas. E a primeira etapa começa com o upload dos arquivos de entradas brutos. A segunda etapa é o pré-processamento, onde os arquivos são carregados, pode ser filtrado por seus chamados tipos de chip de gene. Na terceira etapa, segue-se a análise real da expressão de gene. Um histograma da distribuição dos valores é plotado para cada análise, onde se espera que a frequência varie entre muito perto de 0 e baixa em direção a 1. Esse DEG aqui, ele seria os genes diferencialmente expressos. Na próxima etapa, o fluxo de trabalho é possível comparar as análises genéticas realizadas entre si. Para a comparação, diferentes gráficos e diagramas de Venn devem ser criados automaticamente. E na última etapa, para classificar os genes expressos diferencialmente, ou seja, os DEG, os DEGs identificados no contexto biológico, análise de enriquecimento baseadas em ontologia gênica, que seria a teoria dos seres vivos, né? Que no nosso caso seriam os genes. Então, essas análises de enriquecimento baseadas em ontologias gênicas são realizadas em nosso serviço web. Agora irei falar sobre a qualidade do software, cujo objetivo é analisar o serviço web de acordo com as métricas padronizadas de qualidade de software. Qualidade de software é o grau em que um produto de software satisfaz as necessidades declaradas e implícitas quando usado sob condições específicas. Esta é a definição da ISO, que é uma organização internacional que padroniza os modelos de qualidade. Uma dessas normas é a ISO IEC 25000, ou seja, ISO 25000, que é exatamente uma norma que trata de qualidade de software. Algumas características da qualidade de software elas foram consideradas na avaliação da aplicação web. A primeira delas, adequação funcional, que aborda a eficácia do produto de software e é avaliado para a aplicação web por uma análise abrangente de requisitos e avaliação subsequente em testes de usuário. Esta adequação funcional tem como subcaracterísticas completude funcional, adequação e correção. A segunda característica da qualidade utilizada foi a usabilidade, que inclui reconhecimento de adequação, capacidade de aprendizado, operabilidade, proteção contra erros do usuário, estética da interface do usuário e acessibilidade. Essa usabilidade é definida como o grau em que os usuários podem reconhecer se um produto ou sistema é apropriado para suas necessidades.
A usabilidade foi avaliada em testes de usuários e entrevistas com feedbacks. A terceira característica da qualidade usada foi a manutenibilidade, que é o grau de eficácia e eficiência com que um produto ou sistema pode ser modificado pelos mantenedores pretendidos. Essa característica ela tem algumas subcaracterísticas, né, que foi utilizada para avaliar a estrutura Shine juntamente com as métricas quantitativas. A primeira subcaracterística é modularidade, que descreve a separação do software em componentes, onde as mudanças em um componente devem afetar os componentes dependentes o menos possível. Reutilização significa o uso de ativos com vários sistemas de software ou com a construção de novos ativos. Esses ativos seriam produtos de trabalho, documentos de requisitos, módulos de código-fonte, dentre outros. A terceira subcaracterística da manutenibilidade seria a analisabilidade, que descreve o entendimento das inter-relações no produto de software. Exemplo, o impacto de uma mudança, o impacto que uma mudança teria, né? E a quarta seria modificabilidade, ou seja, que descreve até que ponto o software pode ser alterado, sem degradar a qualidade ou introduzir erros. E por último, a testabilidade, que seria a possibilidade de estabelecer critérios de teste e verificar a sua conformidade. A quarta característica da qualidade que foi usada na avaliação do software foi a compatibilidade, ou seja, descreve o impacto em outro software executado na mesma plataforma, bem como a troca de informações com outros softwares, interoperabilidade. Ou seja, por exemplo, quando você tem um sistema de uma plataforma usada no Windows, ele pode ser muito bem usado para acessar os dados, digamos assim, em um outro servidor que está, digamos assim, na internet. Esta característica foi considerada no aplicativo web, pois os formatos de arquivos de entrada e saída devem ser intercambiáveis com outros produtos de software, usando o formato de dados padronizados, permitindo acesso a repositório público, como por exemplo o GeneXpression Omnibus, que foi utilizado exatamente nessa aplicação desse artigo, além de oferecer um acesso versátil ao sistema de banco de dados. Em se tratando de qualidade de software, especificamente na qualidade do produto, ela tem outras características, né, que não foi utilizado neste artigo, né, como por exemplo a eficiência de desempenho, que descreve o comportamento das propriedades no tempo, utilização de recursos e capacidades e depende da plataforma ou ambiente utilizado, como também a confiabilidade, que descreve a maturidade, disponibilidade, tolerância a falhas e capacidade de recuperação do software. Outra característica da qualidade do produto, que não foi objeto desse artigo, seria a segurança, que inclui a confidencialidade, integridade, não repúdio, responsabilidade e autenticidade do software. Essa característica ela não foi considerada neste artigo, uma vez que o aplicativo é acessível apenas aos pesquisadores dentro do Instituto. E por último tem a portabilidade, que inclui adaptabilidade, instabilidade e substituição do produto. Embora não tenha sido analisado quantitativamente, a portabilidade foi abordada na implantação do software. Para que se tivesse uma boa análise do produto que está sendo analisado, então foi feita uma comparação com outras ferramentas, que elas foram feitas através de uma análise de requisito, através de pesquisa bibliográfica e entrevista com os usuários do web service. Vários requisitos foram derivados do fluxo de trabalho. Foi também identificado 30 requisitos funcionais e 4 não funcionais, sendo que 13 requisitos funcionais e 2 não funcionais foram classificados como alto, ou seja, muito bom. Devido à relevância das análises gênicas, existem várias ferramentas para esta atividade. Através da análise de qualidade entre essas ferramentas, foi analisado vários requisitos definidos
e as funcionalidades das ferramentas que fazem análises gênicas, todas open source e com interfaces gráficas. A primeira foi a TAC, que ela é usada pelos pesquisadores do Instituto Fraunhofer, que é exatamente a equipe técnica que fez esse artigo, ela pertence a esse instituto. A segunda foi a GEO2R, que foi feita através de uma pesquisa bibliográfica, ou seja, foi feita a pesquisa através de pessoas que utilizam essa ferramenta. E aí o item 3 também foi uma pesquisa bibliográfica, né, que é a Network Analyst, que também faz parte de uso das pessoas pesquisadas. A primeira ferramenta analisada é o software TAC, que ela é fornecida pelo mesmo fabricante que fabrica os chips do microarray, ou seja, aqueles chips que têm as informações de DNA. As deficiências encontradas no software foram: as análises de expressão gênica são realizadas principalmente com os pacotes R. Deficiências do software: carregar ou criar arquivos SDRF não é possível, mas atributos definíveis fornecem a funcionalidade. Obrigatória a instalação do software TAC no cliente. As etapas de análise executadas só podem ser rastreadas pela repetição manual das etapas, ou seja, as análises vão ser feitas etapa a etapa. A segunda ferramenta comparada, analisada, foi o software GEO2R, que oferece uma opção de análise de expressão gênicas disponível no site do banco de dados GEO. As deficiências encontradas foram: arquivos locais e arquivos SDRF não podem ser carregados. Apenas um grupo biológico por amostra pode ser especificado, o que limita as análises possíveis. Ele não oferece a capacidade de gerar gráfico de PCA e mapas de calor ou filtrar as amostras após o controle de qualidade. E por último, as análises de DEGs, que são os genes diferentemente expressos, múltiplos só podem ser definidas indiretamente porque todos os grupos biológicos definidos são comparados automaticamente. Né? Essa foi a deficiência do software GEO2R. A terceira e última ferramenta analisada e comparada foi o software Network Analyst, que é uma ferramenta gratuita baseada na web para análise de expressão gênica que oferece análise DEG e análise de rede. As deficiências encontradas foram: arquivos em formato CL, assim como arquivo SDRF, não podem ser carregados. A funcionalidade de definir grupos biológicos podem ser alcançados especificando os fatores em outros lugares. Para o pré-processamento, a ferramenta aplica apenas a filtragem de genes e a etapa de normalização. Outras falhas do software Network Analyst é a correção do background, assim como a sumarização não parece ser realizada. A filtragem das amostras após o controle de qualidade também não é possível. E através da análise da qualidade dessas três ferramentas, podemos chegar à seguinte conclusão: que nenhuma ferramenta atende completamente aos requisitos classificados como alto. Especialmente, a comparação de análise só é possível de forma limitada. E o desenvolvimento de um aplicativo próprio para análise de expressão gênica no Instituto oferece mais vantagens. Agora falarei sobre a análise da qualidade do software, ou seja, o aplicativo web, que ele foi feito através do framework Shine, né? Então ele foi examinado como a manutenibilidade característica de qualidade de software, que é afetada pela modularização do aplicativo Shine, comparando com a versão modularizada e não modularizada de nosso aplicativo web. Os resultados das métricas de avaliação foram as seguintes: foram utilizados para o software modularizado e não modularizado. Para os softwares não modularizados, as métricas foram calculadas coletivamente para o script RunR, o IR e o ServerR. Para os módulos de software modularizado, as métricas foram calculadas individualmente em cada caso.
A soma do resultado das métricas associadas ao tamanho da propriedade do projeto é maior para o software modularizado do que para os resultados do software não modularizado. As exceções foram para as número de campos, número de métodos chamados internos e para os números de campos estáticos, para os quais não há diferença entre os softwares considerados. As métricas indicam pior manutenibilidade da aplicação modularizada como um todo, em comparação com o software monolítico. No entanto, os componentes individuais são substancialmente mais compactos e individualmente mais fáceis de manter. Em média, os módulos individuais são novamente menos complexos do que o software não modularizado. A soma dos módulos individuais indica a maior complexidade de todo o software modularizado do que o software não modularizado. Então, nesse gráfico está representado os resultados do cálculo das métricas para aplicação. Então, vejamos que, por exemplo, aqui no tamanho, os valores, a maioria dos valores são mais para o sistema modularizado do que para o não modularizado. Isso também se repete para a maioria dos outros itens, como complexidade, acoplamento, coesão e encapsulamento. Portanto, esse artigo chegou à seguinte conclusão: os aplicativos chineses encontrados na literatura costumam ser bem pequenos e usados como dashboards para visualização de dados. Para lidar com o desafio de desenvolver grandes aplicativos, foi investigado se o framework Shine é adequado para o desenvolvimento de aplicativos complexos. A análise se concentra na avaliação formal da manutenibilidade de aplicativos Shine. Foi feita uma comparação de versão modularizada e não modularizada, com base nas métricas de qualidade de software escolhidas. Quantitativamente, os aplicativos modulares são maiores e mais complexos do que os aplicativos monolíticos. O artigo tem 3 autores, que é Krishna, Ingmar e Lena. Todos são participantes do grupo de bioinformática do Instituto Fraunhofer, que fica na cidade de Hannover, na Alemanha.